Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Eu estou aqui hoje para dividir com vocês a leitura e a reflexão de uma mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é o capítulo de Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Essa mensagem tem o título Obediência e Resignação. E o Espírito Lázaro nos coloca o seguinte: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que brilhassem no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente verá mais tarde, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade. Rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Essa mensagem não podia ser mais atual, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Lázaro vem nos falar sobre obediência, resignação, né? Orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo que nos impede a obediência, né? Obediência a quê? Às leis divinas, às leis de Deus, né? Cada vez que a gente se afasta dessas leis, né? Mais a gente cai, né? E a humanidade, ela avança em dois sentidos, né? No sentido moral e no sentido da inteligência, né? Material. Em matéria, a gente evolui muito em inteligência, né? Mas em moralidade, infelizmente, a gente ainda está muito aquém, né? A gente, então, é essa sociedade desfalecida pela corrupção que ele coloca, né? Que quando Jesus veio, a sociedade daquela época estava desfalecida pela corrupção. A nossa também se encontra, né? Dessa maneira. Então, a gente tem que obedecer à grande lei do progresso, como diz Lázaro, né? É o que está acontecendo hoje com a gente, né? Estamos passando por uma fase difícil, né? Que nos leva a estar em isolamento, né? Em que a humanidade se vê né? nessa questão dessa pandemia, que é um inimigo invisível, que a gente não vê e, no entanto, está nos colocando, né? De pernas para o ar. Mas que seja esse o momento da reflexão, né? Por que isso, né? Porque nós somos muito orgulhosos, muito vaidosos, a gente não obedece às leis de Deus, a gente vem destruindo a natureza, a gente vem agindo sem pensar no próximo, né? Então, que sirva esse momento para a nossa reflexão, que nesse isolamento a gente consiga se encontrar, a gente consiga se renovar, se fortalecer, porque com certeza tudo isso vai passar. Deus é nosso Pai, né? Não cai um fio de cabelo se Ele não souber. E Jesus é o nosso Mestre, está no controle de tudo, né?
Que a gente tenha essa certeza para poder passar por esse momento e sair dele muito mais fortalecido, que isso é o que vai acontecer. Nosso planeta passa por um processo de evolução, né? Somos um planeta de provas e expiações, passando por um processo para regeneração, e tudo isso faz parte desse processo, né? E que a gente então possa se voltar para dentro e aí então fazer crescer em nós aqueles sentimentos que Jesus tinha, né? A obediência, que é o consentimento da razão, né? Como Lázaro fala lá no início, e resignação, o consentimento do coração. Não aquela resignação que faça que a gente se acomode, que deixe acontecer tudo como tiver que acontecer, não, né? É aquela resignação em que a gente entende o que está acontecendo, procura entender o porquê e se sai dessa situação mais fortalecido ainda. Então é isso que eu desejo a todos nós, a todos vocês, tá? Que a paz do Mestre esteja em nossos corações e nos dê força para prosseguir, para passar por essa situação. Jesus nos ampare a todos, a espiritualidade amiga esteja conosco e vamos nesses momentos então orar, nos fortalecer, unir mais a nossa família, nos unirmos em pensamento e em vibrações positivas para ajudar todos, para ajudar esse planeta para um lindo amanhecer. Que a paz do Mestre esteja em todos os corações. Obrigada, meus amigos.